Seguindo o nosso Agro Sucesso nesta manhã, a gente agora vai ter uma análise de mercado com Donalvan Maia. Ele que é mestre em agronegócios e vai participar com a gente do Agro Sucesso desta manhã. Olá, Donalvan, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite, muito honrado de estar com vocês aqui no Agro Sucesso, esse grande programa que leva muita informação aos produtores rurais e todo mundo da região, né? Com certeza. Primeiramente, parabéns pelo programa. Obrigado, Donalvan. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo numa outra oportunidade e agora aqui no Agro Sucesso ele sempre tem um conteúdo muito importante, de muita relevância para o nosso produtor rural. Principalmente agora, em momentos em que o produtor precisa saber o que fazer, né, para que ele não tenha mais prejuízos e continue conseguindo passar, pelo menos por esse momento, um pouco de tranquilidade. Bom, Donalvan, a gente conversava antes da entrevista aqui nos bastidores, você me dizia que esteve aqui em Rio Verde recentemente, em outras cidades aqui da nossa região, e eu quero saber, diante dessas visitas que você fez, qual o cenário que você encontrou e quais as orientações foram repassadas aí por você para o produtor rural. Olha só, Leonardo, o que acontece? Nós estamos em meio colhendo a safra recorde, colheu-se mais da metade já da safra de milho. Nós temos muita soja armazenada e a gente sabe que é um desafio muito grande a questão da capacidade estática, a capacidade que a gente tem de armazenar tanto soja quanto milho, né? Então, os produtores estão tendo que armazenar boa parte do seu milho aí, geralmente em silo-bolsas, né? Aquelas bexigões que o pessoal fala. Então, assim, por que disso? Está acontecendo um cabo de guerra entre comprador e vendedor. O comprador, ele olha um volume muito grande sendo colhido, com a expectativa da safra norte-americana ainda que não se desenrolou, mas aqui no Brasil o volume é muito grande. Então, ele vê que ele não quer pagar mais caro e está comprando aquele negócio, da mão para a boca. O que é isso? Comprando aos pouquinhos, a conta gota. Isso não deixa o preço subir, principalmente por causa dessa quantidade de oferta. Por outro lado, o produtor ele precisa vender num preço mais alto para não ter prejuízo. Ele vende safras da safra 23, que a gente chama assim, a safrinha, né? Plantou-se com um custo muito alto e expectativa de venda alta. E agora, com os preços que estão sendo praticados agora na casa dos R$40, mais ou menos, que é o preço de milho hoje, R$40, R$42, ele não está querendo vender, então está segurando. Ele segurando, os compradores segurando, então também num cabo de guerra. O que o produtor rural hoje ele tem que avaliar bastante em relação ao seu fluxo de pagamento, seu fluxo de caixa. Se compensa realmente ele carregar esse milho daqui até lá na frente, em detrimento às vezes de ter que pagar alguma conta, de ter que fazer novas compras com preços melhores, com preços à vista, e deixar esse milho armazenado, porque aí ele vai ter que vender esse milho a 5, 6, 7 reais mais caro, que é a mesma coisa dele que ele está armazenando ele hoje. Então, assim, está no cabo de guerra hoje, não é fácil a tarefa do produtor rural do que fazer, mas ele vai ter que lançar a mão de estratégias de comercialização e um momento de muito aprendizado, viu, Leonardo? Porque a gente sabe que com boas estratégias, comercializando antecipadamente parte dos volumes, ele consegue fazer boas médias de preço. E tem uma safra nova se iniciando e ele tem que começar a fazer realmente uma comercialização de precisão. Muito bem, Donalvan. E com relação aos preços internacionais do milho, o que você tem acompanhado? Olha, a gente olha todo dia, tem uma questão chamada paridade de exportação. O nosso milho brasileiro está barato nesse momento, então a gente está vendo que a China, principalmente, desde o início do ano, foi autorizada, foi feito um acordo que a China ia comprar milho brasileiro. E a gente está vendo realmente que a China está vindo comprar. Enquanto esse milho está barato, a China está fazendo volume, a gente tem o line-up aí, que é o endereçamento dos navios no porto. Já tem muito navio endereçado para carregar o milho brasileiro, só que as trades elas estão segurando para poder não comprar grandes volumes de uma vez, justamente para não fazer esse preço subir. Mas que a gente vê que tem um apetite para o consumo do milho brasileiro, que é de alta qualidade, existe, só que a gente está num preço aí de paridade de exportação hoje, que o milho no porto hoje está na casa dos 55, 60 reais para poder colocar isso internacionalmente. Bom, se a gente for analisar, por exemplo, na última quinta-feira, a soja estava em alta em Chicago, né? É motivo para o produtor ficar um pouquinho mais animado com relação à soja, se comparado ao milho ou não?
Olha, o mercado sobe e desce o tempo todo, Leonardo. E o que nós temos que fazer é aproveitar essas variações e não ficar só olhando as variações. Nós tivemos soja que bateu $14 por bushel, isso pensando aí na safra 23-24, ou seja, a próxima safra de soja, né? E números que estavam a 11,80, 11,90, ou seja, houve oportunidade de fechar mais caro. Hoje a soja futura está na casa dos $13,30. Melhor do que há 2, 3 meses atrás? Sim, melhor. Só que os prêmios brasileiros também têm de melhorar. A gente viu agora que os prêmios melhoraram, tanto que a gente tinha soja de 110 aí na região de Rio Verde, chegou-se a negociar até ontem soja a R$130, ou seja, melhorou. Mas o que o produtor não é nem se animar, é ver oportunidades quando o preço sobe e fechando volumes particionadamente, ou seja, fazendo médias de preço. Porque a gente não sabe, sexta-feira agora tem um novo relatório do USDA lá dos Estados Unidos, e se esse relatório disser que está tudo bem com a safra americana e que vai produzir muita soja, esse preço vem abaixo. Então, assim, a gente não pode ficar nessa loteria. Então, tendo bons preços, como a gente teve $14, $13, vai fazendo média de preço, travamentos escalonados para poder garantir a sustentabilidade do preço e, consequentemente, do negócio do produtor rural. Como essas altas são encaradas pelo mercado doméstico? Olha, o mercado doméstico, ele vai muito em conjunto com o mercado externo. Por quê? Hoje a soja ela tem uma liquidez muito alta e se utiliza a Bolsa de Chicago e o dólar para poder balizar. A gente tem um consumo de biodiesel alto, nós temos exportação aí de glicerina, por exemplo, e de outros óleos vegetais, e são todos balizados internacionalmente. Então as esmagadoras, pensando em soja, por exemplo, elas seguem esse mercado internacional. Agora, a grande questão é o milho. No milho, nesse momento de baixa, é o momento em que os produtores de proteína animal conseguem fazer uma proteína mais barata, conseguem colocar dentro dos confinamentos, granjas de aves e suínos, para poder fazer uma proteína mais barata. Então, esses consumidores internos estão tentando comprar mais barato a todo tempo, né? Claro que, porque milho a R$90, R$80 estava muito complicado para poder fechar a conta dos granjeiros, dos confinadores. Agora essa conta melhorou. Então, assim, é aquele negócio, né? A conta ela fica ruim para um lado, para o outro ela dá uma melhorada. E quando a gente fala até de carne bovina, por exemplo, a gente viu aí que a gente tinha preços que caíram R$80 de abril para cá, viu, Leonardo? Aí a gente ratifica essa questão de fazer comercialização particionada e fazendo vendas, lançando mão de estratégias de mercado futuro, de bolsa de valores e também do mercado físico aqui. Porque nós tínhamos preço aí na ordem de R$297 em abril e hoje nós temos aí na casa de R$217 a arroba do boi gordo. E aí a gente tem que ficar olhando relação de troca entre milho, boi gordo, soja, e aí as estratégias do comprador e do vendedor são diferentes. Mas com esses preços mais baixos, fica mais interessante agora para o comprador interno, inclusive, porque até o spread melhorou bastante. Bom, a gente que conversava também nos bastidores antes dessa entrevista com relação ao boi, né? Alerta total com relação a isso. Como é que está a situação do boi pelo mundo também e o que a gente pode esperar para o segundo semestre? Olha, o segundo semestre agora é um momento de muita cautela. Eu acho que houve aí há uns 2, 3 meses atrás, nós tivemos boas oportunidades, porque se nós olharmos o preço do boi gordo, ele estava próximo a R$300, 280, R$270. Isso era um bom preço quando a gente olhava a queda do milho, ou seja, a troca de milho, de boi gordo por milho, começou a ficar melhor do que há uns 6 meses atrás. Então o produtor ele começou a ficar um pouco mais animado. E só que com isso também, que foi outro ponto positivo, caiu o preço da reposição. Só que o mercado começou a precificar isso e esse boi gordo aí nos últimos 4 meses, a arroba do boi caiu cerca de R$80 na bolsa de 4 meses para cá. Então o que tem da agora para frente? Olha, tem como produzir uma carne mais barata por causa da reposição, por causa do insumo mais barato, tanto a soja quanto o milho? Sim. E o produtor agora tem que fazer conta, utilizar bem o pasto também, porque não é só confinamento, a comida mais barata, ainda o volumoso mais barato continua sendo o pasto, e fazendo o seu incremento ali com soja, com milho. Tem outras fontes hoje, o DDG sendo bastante utilizado, que é o subproduto da produção de etanol, das usinas, né? Então, o produtor rural de gado hoje, ele usando as
essas ferramentas de proteção na Bolsa de Valores, na B3, por exemplo, muita gente fechou negócio que já está precificando bons negócios lá para frente. 217 hoje, preço horrível para o produtor para repor e começar o negócio hoje. Para quem começou há 3, 4 meses atrás e conseguiu fazer suas travas, está um pouco mais tranquilo. Pois é, e eu estava acompanhando as informações sobre a questão do abate de bovinos, que segundo o IBGE disparou no Brasil, né? E agora, aliado a tudo isso, também é necessário fazer toda a parte de gestão, né, Dona Alvan? Exatamente. Esse abate disparou e a gente está vendo um preço que caiu, ou seja, a impressão de que dá, Leonardo, é que a gente está finalizando um ciclo de baixa nesse momento. Essa é a impressão. O mercado ele é muito volátil, a gente não sabe até onde que ele vai. Não dá para saber ponto mais alto e nem o fundo dele. Mas o que a gente está percebendo é que chegando nessas casas dos 217, 210 ali, parece que seja um fundo e começa a se abater mais bovinos de novo, e esse preço vai tender a melhorar. Essa é uma expectativa do mercado, que vai acontecer, a gente não sabe, como eu falei, até onde que vai essa queda, mas que realmente o preço está muito baixo, ele está muito baixo, e começa a ficar difícil de novo fazer essa troca de boi por milho, por exemplo, que é uma relação de troca muito olhada aí por quem confina, por exemplo. Dona Alvan, aproveitando a sua expertise nesse assunto, o contato direto que você tem com o produtor rural, muitos produtores estão cautelosos com relação a fazer determinados investimentos e até mesmo abrir novas áreas, comprar outras propriedades em outras regiões fora do estado também, por conta dessas invasões que estão ocorrendo com relação ao MST e também por causa da reforma tributária. Você que está ligado diretamente ao agro, conversando sempre com os produtores rurais, o que você tem percebido com relação a esse assunto, que é bastante polêmico? Olha, aqui no estado de Goiás, a gente falando de invasões de terra, graças a Deus, nós temos um governo que é bastante atuante e segura essa questão de invasões de terra, né? O governador Ronaldo Caiado, ele tem sendo muito firme em relação às terras do estado de Goiás, que pertencem ao estado de Goiás, a produtores rurais do estado, e não está acontecendo essas invasões aqui no estado. A nível de Brasil, aumentou bastante essas invasões, realmente é um risco. E só que assim, nós temos que participar politicamente disso, estar próximo aos nossos deputados federais, deputados estaduais, ao governador, para poder garantir essa segurança que nós precisamos ter, né? Então é algo que a gente precisa olhar todos os dias. Agora, em relação ao próximo ano, a reforma tributária, conversando com bastante especialistas, não parece mudar muito. Vai aumentar, sim, o custo do imposto do produtor rural, o que é muito ruim, principalmente nesse momento que ele está bastante engargalado, e o que pede cada dia mais uma gestão eficiente de recursos por parte do produtor rural. Aí eu não estou falando nem só gestão de venda, não. Uma gestão de custo mesmo. Até porque a decisão de plantar para o ano que vem, se aumenta a área, se não aumenta, qual o nível de investimento que vai fazer, tem a ver com olhar o custo e ver o preço de venda, ver se isso dá sustentabilidade financeira ou não. Agora, em relação à reforma tributária, eu acho que nós estamos todos no mesmo barco, não é positivo para o agro, a gente sabe disso, mas é outro ponto que nós temos que fomentar essas discussões, estar próximos às associações, aos deputados, para não deixar que se diminua a competitividade do setor rural, né? A gente sabe assim, tinha um medo maior, a gente viu que não parece não vai ser isso tudo, mas a gente tem que ficar olhando essa gestão aí, que realmente o produtor rural está muito apertado nesse momento agora por causa dos preços. Então é gestão de custos e gestão de venda e gestão contábil que ele vai ter que ter na sua propriedade. Dona Alvan, Plano Safra, que nós estamos acompanhando aí, todo o marketing que foi feito, o maior Plano Safra da história. De acordo com a sua análise, os contatos que você tem feito, o produtor rural vai contratar esse Plano Safra ou não? Leonardo, está sendo liberado sim. Conversei com vários produtores rurais que disseram que o recurso já começou a sair. Agora, um medo, um receio que nós todos temos é o seguinte, o maior Plano Safra da história, só que metade desse recurso é de recursos controlados ou de recursos livres. Quando a gente fala de recursos livres,
a gente não tem que se comemorar o Plano Safra. Recursos livres a gente já tem no banco. Juros de 17%, 18% ao ano, isso aí é muito difícil para o produtor. O produtor rural precisa de juros mais baratos e ele precisa de juros aí que vieram na casa entre 8% e 12%, falando de investimento, falando de custeio. Então, assim, não sei se vai ser liberado todo aquele montante que foi falado, acho que foi feito mais festa do que realmente ter recurso, porque vai depender se vai ter orçamento para isso. Agora, sobre isso, eu vou te dizer bastante como nós vemos aqui, e a saída para o produtor rural vai ser cada dia mais se qualificar. Ele ter a propriedade rural dele como uma empresa, seguir critérios, ter governança para poder acessar fundos internacionais, FDICs, porque o Plano Safra, a gente sabe, ele não é suficiente para todo mundo. E o produtor rural ele precisa de juros mais baratos para garantir a competitividade do seu negócio. E a gente sabe que tem fundos internacionais aí na ordem de 5, 6, 8% ao ano, no máximo, que isso sim é juro aderente ao produtor rural. Então ele vai ter que buscar novas fontes de financiamento, não dá para depender somente desse Plano Safra, porque a gente sabe que o recurso se esgota muito rápido e não é suficiente para todo mundo que precisa. Falamos aí de pecuária de corte, me lembrei agora da gente falar um pouquinho também da pecuária de leite, porque é um setor que está sofrendo bastante. Brasília já organiza um encontro, né, desses produtores de leite. O governo federal também anunciou que vai comprar leite em pó desses produtores para também tentar ajudar de alguma forma. Qual a análise, qual a leitura sobre isso, desse momento que a pecuária de leite vive? Não só desse, né, mas a pecuária de leite há muitos anos vem enfrentando crise após crise. Olha só, Leonardo, a gente vê a pecuária de leite, como você bem falou, não é esse ano, não é ano passado, a gente viu até os preços subirem, eu acho que nos últimos 2 anos a gente viu os preços subirem, mas ao mesmo ponto que nós vemos preços subirem do leite, a gente viu o preço da ração também subir bastante por causa de soja, por causa de milho, e aí a gente vai ter que falar de novo, mesmo sendo um tanto repetitivo, a gestão na propriedade de leite é um desafio muito grande. A gente sabe que, por exemplo, na cadeia de grãos, de cana-de-açúcar, do algodão, essa gestão está mais implementada e ainda assim tem muitos desafios. Já na cadeia produtiva do leite, nós sabemos que a maioria dos produtores são produtores da agricultura familiar, são pequenas propriedades e que tem muitos desafios de gestão. Então precisa sim de ajudas do governo, só que é o seguinte, nós temos que pensar aqui como profissionais. A cadeia produtiva do leite ela precisa de cada vez mais organização. Quem faz um trabalho muito bem feito, hoje o Sistema S, o Senar, juntou agora com o Sebrae para poder cada dia mais capacitação a esse produtor rural, porque o negócio leite ele é muito volátil e acaba que essa falta de gestão do produtor rural na propriedade dele impacta demais no lucro dele e ele fica muito dependente desses programas governamentais para tentar salvar ou não a cadeia do leite. É importante sim que o governo olhe para essas pessoas que estão com mais dificuldade, façam suas compras, mas a gente tem que pensar até quando isso acontece, né? A gente tem que pensar num modelo mais sustentável para a cadeia do leite, e isso é com governança. Isso aí é realmente com programas de gestão, cooperativismo ajuda bastante nesses locais, então assim, a cadeia do leite ela tem muito tempo que ela é sacrificada, mas justamente porque são pequenas propriedades que geralmente não ganham escala e tem dificuldade de trazer alimentação. Melhoramento genético é outro ponto que deve ser olhado com muito carinho. Aí eu parabenizo até o Sebrae e o Senar que está fazendo esse trabalho. O governo de Goiás começou um trabalho desse para poder fazer melhoramento genético, para poder ganhar eficiência. O que a cadeia do leite precisa é eficiência. Se ela tiver eficiência, produzir mais com menos, ela começa a ficar mais sustentável. Agora, problemas pontuais, realmente o governo federal tem que entrar salvando esses produtores, tentando fazer uma média de preço, tentando fazer uma compra para que esses produtores consigam vender seus produtos e sair de um momento muito difícil que às vezes eles passam. Excelente. Bom, Dona Alvan, estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Eu quero agradecer a sua participação e disponibilidade para conversar aqui com quase 40 municípios através da TV Sucesso Record TV. Muito obrigado pela colaboração. Eu deixo espaço final aí para suas recomendações, para suas orientações ao nosso produtor rural. Eu que agradeço, Leonardo, e parabenizo vocês aí por esse grande trabalho, chegando a quase 39, quase 40 municípios, né, dessa região tão importante que nós temos e desse setor tão importante aí que segura a economia do nosso estado de Goiás, segura a economia do Brasil, que é a base
da paz mundial, digamos assim, né, que a gente está falando de produção de alimentos. Então, todos temos que olhar cada dia mais afinco, e o que eu deixo aqui é que o produtor rural tem que olhar cada dia mais com mais carinho para a gestão de comercialização dos seus produtos, que essa sim é a receita final e é o que vai garantir se ele vai ter lucro ou não na sua atividade. Então, um abraço a todos, que tenham um excelente terminar essa colheita agora, que os preços melhorem para os produtores rurais, né, que melhore a competitividade e que tenhamos um início de safra muito bom, e eu estou à disposição de vocês aqui sempre que convidado. Muito obrigado. Excelente, muito obrigado mais uma vez.